Esse vídeo vai ser um pouco longo, só que tem bastante história, tem bastante coisa para abordar nesse vídeo, vai ser interessante. Interessante não só por pegar assim a história do Brasil, mas pegar até um pouquinho da história do YouTube nos últimos 2 anos. Eu assisti hoje um vídeo do Stefan Molyneux sobre o atentado do Jair Bolsonaro e assim, é uma pena que o título do vídeo ele colocou tão simplista, porque parece que ele vai falar só um pouco de esquerda-direita, do atentado do Bolsonaro. Só que assim, ele fez uma análise de cair o queixo e assim, uma análise acima de qualquer outra que fazem aqui brasileiros a respeito do próprio país. Porque ele é um cara canadense, acho que mora no Canadá ou nos Estados Unidos, e ele está numa sociedade assim que toda a parte política e econômica é totalmente diferente da nossa. E ele, a hora que ele vê como é que funciona a sociedade brasileira, como é que ela funcionou nos últimos 100 anos, eu não vou dizer que ele fica de cabelo em pé porque ele é careca, só que, enfim, eu vou abordar um pouco disso, só que antes, só rebobinando um pouco na história, tem um canal chamado Black Pigeon Speaks, que ele fez um vídeo em 2016, eu acho, talvez um pouco antes, está no link também, porque eu não sei se o vídeo que está no canal dele é repost ou não, no qual ele fala do porquê que mulheres destroem as civilizações. Por que a mulher ela não pode ter a mesma quantidade de direitos que o homem na sociedade e por que ela não pode ter uma voz política na sociedade. Porque a partir do momento que elas conquistam, entre aspas, né, elas ganham de mão beijada o direito ao voto, a partir do momento que elas ganham o direito de agir politicamente na sociedade, elas transformam o governo em um marido substituto para as que ficam mãe solteira e ficam dependendo do governo o resto da vida. Agora a gente já está numa fase bem mais engraçada, porque assim, a mulher não quer nem mais se casar, ela não quer nem mais ter filho, tá ligado? Querem legalização do aborto à torta e direito. O que as mulheres estão exigindo hoje em dia do governo? Garantia de emprego, cota em empresa privada. E até mesmo no caso quando a mulher ela é casada, o que ela faz? Ela transforma o governo num irmão mais velho dela. Aquele irmão mais velho bem protetor da irmãzinha, bem emburrado, que assim, qualquer deslize, qualquer cagada que o marido fizer, ela vai jogar o punho do irmão mais velho dela em cima do marido com força. Vai tomar a casa, tomar os filhos e tudo mais. Então assim, não é só a parte da mulher usar o governo para exercer violência e controle sobre os homens. Tem um outro problema mais grave ainda. Elas basicamente viram um eleitorado que se vende, se prostitui para os políticos, entendeu? Basicamente. Por isso que aqui no Brasil, o Lula, quando ele fez o Bolsa Família, ele praticamente consolidou a esquerda no poder. Porque ele criou uma bolsa mensal para mulher e para mãe solteira no teu país. Que basicamente vai só votar na esquerda. Então assim, tanto no vídeo do Black Pigeon Speaks, ele fala bastante do porquê que a mulher não pode ter uma voz política, porque elas estão preocupadas só com a segurança delas, elas não têm lealdade com o homem com quem elas estão, elas não têm lealdade com a tribo ou com a nação delas. E pior, quando a tua nação colapsa e ela é conquistada, as tuas mulheres vão virar as costas para ti enquanto tu tá sendo assassinado e elas vão dar para os caras que vão conquistar a tua sociedade. E assim, o Black Pigeon ele foi profético porque no final do vídeo ele falou que talvez não exista solução para isso. Seja inevitável, tu não pode dar direito político para a mulher. Mulher não pode votar, não pode ter participação política na sociedade. E daí no final do vídeo ele falou isso lá em 2016, que talvez essa ideia de que homem e mulher têm igualdade entre os dois e que tem que ter os mesmos direitos seja algo totalmente inviável, seja simplesmente uma mentira que a gente está vivendo nos últimos 100 anos. E não tem como manter uma sociedade sustentável e estável dessa forma. Prosseguindo, o TFM ele já fala há bastante tempo que a partir do momento que as mulheres conquistaram, ganharam de novo, né? Ganharam, até eu fico falando conquistaram, ganharam o direito ao voto em todos os países em que não existia um estado de bem-estar social, uma seguridade social, foi criado depois do voto feminino, tá? Porque elas começaram a usar o governo como provedor e protetor delas. E nos países que já existia um estado de bem-estar social, ele foi simplesmente estendido. Ele aumentou exponencialmente. E daí ele faz várias comparações, eu não vou conseguir achar o vídeo dele a respeito. Só que assim, tu vê o seguinte, já desde lá de 2016, 2017, começou a surgir na internet essa ideia de que não dá para ter voto feminino. Não dá para ter voto feminino, porque elas usam
o governo como uma ferramenta para oprimir o homem na sociedade, elas detonam com a economia da sociedade, elas tornam o Estado num grande estado de bem-estar social que acaba indo para o socialismo e para o comunismo e acaba colapsando, e a gente consegue ver isso. Agora eu vou começar a falar um pouco do Molyneux. O Molyneux ele já estava há alguns anos falando que não é bem assim, a gente precisa de menos governo, e não estava contornando, estava só sugerindo um pouco essa ideia de que realmente mulher não tem que votar. No vídeo que eu assisti hoje, o cara foi claro e falou, não adianta, como é que eu posso falar? É psicologia evolutiva. A gente tem metade da população mundial, população feminina, que preza segurança ao invés de liberdade. E é uma população que vai continuar votando nessas coisas, é instintiva, elas querem a segurança delas, entendeu? E daí ele mostra como assim, a ideia do vídeo dele é que existe um ciclo na sociedade e tu pega o seguinte, a gente tem um período de democracia, que existe um voto universal, e daí nesse período de democracia as mulheres ganham direito ao voto. E elas começam a votar para estender cada vez mais o Estado. E elas começam a votar para não ter que ficar dando satisfação para marido, para poder se divorciar e pegar os filhos para si, cobrar pensão e receber bolsa e assistencialismo do governo. E daí elas vão ferrando com a economia. E daí também, pela parte da economia acabar colapsando, a segurança pública também vai para o buraco. O fato de ter muita mãe solteira na tua sociedade, não ter pai dentro de casa, isso também aumenta a criminalidade. E daí quando o negócio chega nos finalmente, na parte insuportável, tu acaba tendo uma ditadura. De forma resumida foi isso que ele falou no vídeo dele. E é uma coisa que eu já estava pensando acho que desde o final do ano passado, que é o seguinte, cara, se a gente eleger de novo alguém de esquerda aqui no Brasil, não tem saída. A gente vai caminhar para um sistema do nível Venezuela, tá? O governo, não importa se seja o Ciro, o Alckmin, seja lá a Marina Silva, seja lá qual comunista que for eleito. O pessoal tem que entender que a gente não vai ter de volta aquela era do Lula, do primeiro e do segundo mandato dele. Ele saqueou o governo de uma época boa, teve 8 anos de FHC, que teve reforma, e daí a gente começou o ano 2000 bombando, com os royalties também, petróleo e minério alto pra caramba. O Lula ele simplesmente saqueou isso pra ficar criando tetinha pra todo mundo. Essa época não vai voltar. Tanto que se tu for ver a carga tributária da época do Lula, quando ele entrou e da época que ele saiu, aumentou pra caramba. Se tu for ver desemprego, também, cara. Então assim, ó, da parte da análise do Molyneux, é interessante porque o bicho pegou assim, ó. Ele pegou desde a época do Império, que assim, na época do Império, beleza, a gente teve alguma estabilidade, não era todo mundo que tinha o direito ao voto e tudo mais. Aí começa a República. E daí ele mostra que assim, toda a história do Brasil sempre teve aquele pessoal que é amigos do rei, pessoalzinho que tá bem do lado do governo, que é super rico. A gente é milionário, é bilionário e é coisa que a gente tem até hoje. E no Brasil a gente tem um monte de ferramenta para isso. A gente tem estatais, a gente tem BNDES. Só que daí o que acontece? Por exemplo, nesse caso, ele fala, a gente teve um pouquinho de democracia, deu merda, década de 30, vai lá o Vargas, golpe militar. Aí a gente fica um tempo de ditadura. Aí, na verdade, Vargas não foi militar, foi golpe, enfim. Aí depois disso, sai o Vargas, a gente tem democracia, não dura muito, 64, golpe militar. Aí fica uma ditadura até ali final da década de 80, aí de novo, final da década de 80, democracia, agora a gente está chegando numa época que, de novo, a gente está tendendo para cair para uma ditadura. Não adianta falar que não, porque o detalhe é o seguinte, vai ver se a polícia ou se os militares, eles apoiam o governo de esquerda. E a gente está seguindo o mesmo ciclo, cara. É aquele ciclo assim de democracia, oba-oba, gasto público, inflação, endividado pra caramba, alta carga tributária, começa a dar merda, segurança pública, relacionamentos e tudo mais indo pro buraco, aí pau, vem uma ditadura. Aí na ditadura ninguém vota, só que aí que tá o detalhe, não é que ninguém vota. O mais importante de tudo durante a ditadura é o seguinte, mulher não vota. Os caras simplesmente fazem o que eles bem entendem e dane-se, é aquela coisa assim... A ditadura ela é patriarcal. O Molyneux, lógico, ele quer vender um pouco a vaquinha dele do libertarianismo, então ele falou o seguinte, ele falou que
Na democracia, todos os homens são obrigados a pagar imposto para todas as mulheres. Na ditadura, todos os homens são obrigados a pagar imposto para os homens que estão no poder. Só que assim, me diz o seguinte, cara. É melhor tu ter um grupo de homens no poder ou tu ter uma democracia ginocêntrica que fica dando todo o poder para as mulheres? Interessante, né? Isso o Molino não tocou. Só que assim, o cara começou a pegar de tudo. Assim, quantidade de recursos do governo que vai só para a classe super rica e para a classe super pobre. E basicamente é uma coisa que todo mundo, assim, que pega um pouco mais, é um pouco mais velho, conhece um pouco de história dos últimos 40, 50 anos do Brasil, fala que assim, depois do governo do Lula, sim, teve um monte de gente de classe baixa que subiu um pouco, melhorou um pouco de vida, chegou talvez a uma classe média. Só que a classe média só tomou no cu. E é isso que o Molyneux fala, porque é o seguinte, ó. Tu tem a classe super rica, que está ligada com o governo, que tem um monte de corporativismo, negocinho extra lá, e BNDES e tudo mais. Esse pessoal está vivendo um socialismo de super rico. Eles estão recebendo o dinheiro público de todo mundo. A classe média, ela não tem direito a benefício nenhum, paga tudo quanto é tipo de imposto e só toma no cu. A classe baixa, ela recebe aquele assistencialismo ali para tipo simplesmente ficar votando no governo de esquerda e mantendo o governo de esquerda no poder. Então o Molyneux ele fez um exemplo que é mais ou menos o seguinte: não, tu tem uma democracia, o que acontece? Os 10% que estão no topo continuam super ricos, são beneficiados pra caramba pelo governo. Os 20, 40% que estão na camada mais baixa, eles têm uma vida de merda recebendo assistencialismo, só que daí tem um monte de coisa que barra a economia e impede eles de conseguirem crescer, e eles ficam sendo eternamente também aquele voto garantido para a esquerda. Os outros 50% da população, foda-se, é o pessoal que só toma no cu e uma hora fica de saco cheio e não dá a mínima. E a gente já viu isso começar a acontecer aqui no Brasil. Desde a época do primeiro e do segundo mandato da Dilma, quantas empresas fecharam e não abriram de novo? Quantas pessoas não fecharam a empresa e simplesmente caíram fora do Brasil? Tem gente que caiu fora e não vai voltar, cara. A menos que seja feita alguma reforma, esse pessoal não vai votar. Não, quer dizer, não vai voltar. Esquece, não tem escapatória, não tem retorno. Por isso que eu digo assim, tá, eles podem até eleger uma esquerda agora. Só que assim, como é que eles vão conseguir fazer aquele oba-oba do Lula de novo, sendo que o Lula, quando ele pegou, eu acho que a carga tributária aqui do Brasil era 30% do PIB. 30% de tudo que é produzido no país vai para o governo distribuir. Isso quando o Lula entrou no poder. Quando o Lula saiu do poder ali, com a Dilma também, porque vamos ser sinceros, quando a Dilma estava no poder, era o Lula que estava no poder, tá? Quantidade de reunião que ela tinha com ele. A gente saiu do governo do Lula com 40% de carga tributária, 40% do PIB. Me diz assim, que porra de país é esse? Tá entendendo? Então assim, o interessante é o seguinte, o interessante é ter visto finalmente o Molyneux ele admitir isso, que parecia que ele tinha medinho até agora. O vídeo, quem quiser ver no YouTube, dá para usar aquele macete para colocar a tradução ali do YouTube mesmo. Talvez tenha que reduzir a velocidade, porque ele fala muito rápido. Só que foi engraçado ver um cara que tem uma visibilidade grande pra caramba, libertário no YouTube, finalmente reconhecer, cara, não dá para ter voto feminino. A mulher vai usar o governo como se fosse um marido ou um irmãozinho mais velho dela, que vai ficar protegendo ela e vai começar a ferrar com todo mundo. Que no sistema democrático ele acaba inevitavelmente se tornando ginocêntrico quando as mulheres ganham direito ao voto, porque a maior parte do eleitorado é mulher. A mulher numa sociedade ginocêntrica ela vive menos, ela tem uma mortalidade também mais baixa. Então assim, vai ser tudo voltado para elas. Então assim, da mesma forma que elas estão prostituindo o voto delas pro governo alfa, que vai ficar dando porrada nos homens e dando dinheiro para elas, os políticos também eles têm que ficar se prostituindo para eleger essa mulherada. Quer dizer, para ficar dando benefício para essa mulherada. Só que assim, da mesma forma que eu falo assim que o patriarcado é inevitável, cara. Ele vai voltar. Inúmeras vezes, quantas vezes for necessário. Então foi engraçado ver isso, quer dizer, a ditadura ele é um tipo de patriarcado. O problema é o seguinte, o problema é que assim, a hora que o patriarcado volta, o pessoal tem que aprender a lição. O pessoal tem que aprender a lição e ver assim, cara, a gente chegou nessa situação de merda porque a gente deu direito político para as mulheres. E daí a próxima vez que elas vierem falar, não, a gente tem que ter direito político de novo, a gente tem que falar, não, tu não vai ter.
Olha a merda que aconteceu, entendeu? A quantidade de gente que se ferrou, a quantidade de gente que morreu, a quantidade de gente que sofreu para chegar numa situação de merda, a gente ter que implementar uma ditadura, um patriarcado, a força, tá entendendo? Consertar tudo quanto é cagada que vocês fazem durante décadas, para daí depois, assim, não, entregar de mão beijada. É que nem o pessoal fala, não, tem que entregar as chaves do reino. E daí tem gente que vai falar assim, ah não, mas como é que as mulheres fazem isso? Velho, analisa, tá? Um sistema de casamento em que a mulher não é punida quando ela trai. Ela não é punida quando ela é engravida de outro homem, tá? Um sistema de casamento em que a mulher ela pode pedir o divórcio a qualquer momento e não ter nenhuma penalização, tá? Uma união entre homem e mulher no qual o homem ele é responsável pela mulher, mas ele não tem autoridade sobre a mulher, que tu não tem escapatória. Se tu vai se relacionar com uma mulher, tu vai ter que ser um escravo dela, porque senão ela pode sair com parte do teu salário, tua casa e teus filhos. E mesmo que tu não queira se relacionar com mulher, não, te fode, negão. Tu vai ter que ficar pagando imposto para sustentar um governo que tem tudo quanto é privilégio, tudo quanto é benefício voltado só pra mulher. E é engraçado ver isso, porque assim, ó, a gente às vezes pode pensar assim, não, mas a geração das nossas mães, nossas avós, elas pelo menos ainda tiveram a situação de conseguir se casar e ter filhos e receberam pensão do marido e tudo mais e ficaram com a casa do marido e tal. Elas fizeram um saque. Elas saquearam o marido / ex-marido delas. Só que se tu for ver assim na geração atual, o fato de não estar tendo taxa de natalidade, não estar tendo casamento, não quer dizer porra nenhuma. Porque a mulherada de geração mais nova é aquele negócio. Elas não querem abrir mão de nenhum privilégio feminista. Tá entendendo? A gente tem aquele monte de lei daquela época que a mulher era dona de casa e tudo mais. Elas não querem abrir mão de nada. Tem direito a trabalhar, tem direito a ir para a universidade, fazer o diabo a quatro, mas não quer abrir mão de nada. Quer mais e mais benefício. E daí tem aquele negócio. O fato delas não estarem se casando hoje em dia e não estarem tendo filho é pior. É pior por causa do seguinte, o fato dela não estar saqueando um cara quer dizer que ela está saqueando todos os caras. Ela está saqueando através do Estado, não através do casamento. Então todo homem numa sociedade democrática, com voto universal em que mulher vota, uma sociedade democrática ginocêntrica, todo homem tem que ficar sustentando todas as mulheres. Entendeu? Isso é uma merda, só que assim, vamos falar da parte otimista, tá? O detalhe é o seguinte, a parte otimista é o seguinte, isso é um ciclo. Sempre cai, sempre colapsa. E o detalhe é o seguinte, a mulherada é gananciosa pra cacete, velho. É que nem o Willy Chef, o Dom Sandro, ele fala, tipo, se implementarem cota em empresa aqui no Brasil, acabou a economia, velho. Acabou a economia. E assim, ó, pegando um pouco dessa parte aí do Brasil também, então pensa o seguinte, 40% de PIB para manter esse sistema de merda. 40% do PIB nacional vai para manter esse sistema de merda. E daí a gente tem um sistema previdenciário também, que daí tu tem um monte de viúva que recebe pensão o resto da vida, tu tem um monte de filhinha de militar que recebe pensão o resto da vida, e eu não tô falando só da mulherada não, eu tô falando dos homens também, porque é o seguinte, no Brasil tem muita gente que se aposenta antes dos 60 anos, e essa galera vai ficar recebendo o resto da vida, negão, não importa se vai viver 100 anos, 90 anos. A pessoa tá recebendo muito mais do que ela contribuiu, o negócio é do começo até o fim. E daí tem outra coisa, pelo fato da gente ter um mercado fechado pra caramba, por causa da aproximação dos super ricos com o governo, é difícil pra caramba de abrir empresa nova e empresa menor. O pessoal sofre pra caramba pra conseguir fazer isso, porque quem tá no topo não quer concorrência. E por que o nosso mercado é fechado também? Nosso mercado ele é fechado porque as empresas nacionais elas não querem a concorrência das empresas internacionais. Eles não querem essa concorrência, e daí tu tem sindicato em cima de sindicato também, e o sindicato trabalhando junto com o cara que é donão da empresa, super rico pra caramba. É um negócio de cabo a rabo. Assim, ó, é como se o brasileiro fosse sanguessuga, tá ligado? Todo mundo quer sugar. Todo mundo quer sugar, não tem nenhum outro caminhozinho, entendeu? É que nem eu falo também da geração dos funcionários públicos, os concurseiros, todo mundo quer ser funcionário público. Tá entendendo? É a classe super rica querendo ser mega empresário parceiro do governo, usando dinheiro público. Aí tu tem uma classe média assim que só toma no cu. Tu tem aquela outra classe média, classe rica que acaba virando funcionário público e suga mais ainda. Aí tu tem aquela classe babaca de bem baixa, 20, 40% mais baixo, que tá lá só servindo para ser voto garantido. Só que tem outra coisa que o Molineux comentou,
que também eu já tinha lido em outro lugar a respeito, que é o seguinte: a partir do momento que tu tem uma população com um QI abaixo de 90, não tem como tu manter uma república. Tu tem aquela população que assim, ó, é uma população burra, é uma população que não tem livre iniciativa, é uma população assim que cresce só para virar empregado. Ou, nas épocas de muito antigamente, virar escravo, entendeu? Muito antigamente eu tô falando antiguidade, idade média, escambau. E daí tu pensa o seguinte, cara: o que o assistencialismo faz? E nessa hora eu não vou dar uma martelada só no Lula. Eu vou dar uma martelada no Vargas, porque o Vargas também tinha a política de ficar dando dinheiro extra para as famílias de acordo com a quantidade de filhos que eles tinham. Porque ele tinha aquela ideia de querer popular o Brasil. Então o Vargas, ele é duplamente filha da puta, porque ele deu o voto feminino e ele criou essa política também de querer ficar favorecendo e fazendo se reproduzir as pessoas que menos têm que se reproduzir na tua sociedade. Porque é o seguinte: o que tu acha que acontece quando tu tem uma política assistencialista que faz com que a camada mais baixa, mais necessitada, receba dinheiro para fazer mais filho? Tu tá aumentando na tua sociedade a quantidade de gente menos capacitada que vai votar em troca de pão e circo, em troca de assistencialismo. E o que tu acha que isso acontece de uma geração para outra? Degenera, cara. Vai começar a nascer cada vez gente com um QI mais baixo. E daí tu pensa o seguinte: ah, não, quem é que vai dizer não para uma ideia de, ah, não, vou receber um assistencialismo em troca de filho? Só gente inteligente, cara, porque tu sabe que tu é capaz de conquistar mais do que tu vai receber da vaquinha do governo. Tá entendendo? É só gente que acha que é incapaz ou que realmente é incapaz que vai aceitar isso. É aí que tá o detalhe. Então tu pensa assim: a degeneração que deu, assim, a quantidade de gente que, tipo, a gente já deve estar o quê? Na terceira, quarta geração de Bolsa Família. Então não é só aquele fato, assim, de virar um voto de paupérrimo pra ficar votando pra esquerda se perpetuar no poder. Não, cara, isso degenera a tua sociedade até chegar num ponto que não tem volta. Então não é nem só isso, cara. Imagina assim, ó: falta de segurança, governo endividado pra caramba, ninguém querendo mais abrir porra de empresa no país, emprego difícil e uma população que não tem livre iniciativa porque não tem capacidade intelectual para isso, que só presta para ser escravo. Tem duas alternativas, cara: ou virar um comunismo total ou virar uma ditadura. E daí, quem sabe, depois da queda desse comunismo e surgir um capitalismo assim que nem surgiu na Rússia, ou depois que essa ditadura consertar todas as cagadas, daí talvez vire uma democracia de novo. Só que aquele detalhe: não dá pra gente ficar repetindo esse ciclo e chegar sempre na etapa de democracia e não reconhecer as cagadas que foram feitas anteriormente, que fizeram a gente chegar nessa ditadura de novo. E tem outra coisa também que eu acabei me esquecendo de falar, que é o seguinte: aí fala, teve muita gente de classe baixa que chegou numa classe média. O que aconteceu lá no governo da Dilma quando parou de BNDES, parou de dinheiro público para essas empresas e para esses empregos que foram criados? A galera foi pra rua, as empresas fecharam, quer dizer, não foi um crescimento econômico autêntico. Não foi algo real, não foi uma coisa assim: ah não, a população se tornou mais capacitada e se tornou mais produtiva. Não, a população simplesmente ganhou mais dinheiro porque estava sendo colocado dinheiro público no negócio. Houve uma transferência de renda, foi criado um monte de empresa que dependia de dinheiro público. A hora que isso caiu, aquela galera cai de novo. E daí voltando, por que o Molyneux falou tudo isso nesse vídeo só falando sobre o Bolsonaro? Porque é o seguinte, cara: é aquela coisa, é inevitável, é que nem eu falei. Vai dar um colapso, vai ter que vir uma ditadura por bem ou por mal, um governo patriarcal, entendeu? Ou vai ser eleito um cara de direita que vai começar a cortar um monte de coisa, ou a gente vai colapsar e vai ter uma porra de uma ditadura. Só que o detalhe é o seguinte: aquele pessoal que tá no topo, os ultra mega ricos, que não querem livre concorrência no teu país, não querem capitalismo de verdade no teu país, querem continuar tendo uma vidazinha de nobreza. E isso eu tô falando tanto da classe política quanto do super empresariado. Essa galera vai lutar com unhas e dentes para não perder isso. Só que mesmo que eles percam isso, eles já são super ricos, eles conseguem se manter. Agora me diz o seguinte: os 20, 40% que estão na base da sociedade, no nível mais baixo, e esse pessoal? Esse pessoal vai recorrer com violência, cara. Então pensa o seguinte: não sou só eu que digo isso, tem um monte de gente que fala que não, a festinha vai acabar
Não vai estar mais esse monte de estatal, não vai ter mais esse monte de emprego público e tudo mais. E essa galera que nunca aprendeu a interagir no mercado livremente, que virou concurseiro, que passou anos para passar numa porra de um concurso e ficar sugando o sangue de todo mundo da população, o que essa galera vai fazer? E aquela galera que não é nem capaz de passar num concurso, que vive de assistencialismo, o que essa galera vai fazer? Essa galera vai ser violenta, cara. Essa galera vai ser violenta. E daí é uma coisa que nem o TFM falou. Se tu tem uma camada da tua população que é tão inútil, que se tu não tirar o assistencialismo deles, eles vão se rebelar e começar a quebrar tudo e começar a matar outras pessoas, o que tu faz? Tu joga o exército e a polícia pra cima desse pessoal. Se eles vão interagir com violência, tu interage com violência pra cima deles também. Se eles não defendem o teu direito de vida, tu não tem que defender o direito de vida deles. Tipo, foda-se, tá ligado? A hora que tu vai agir com violência, tem que receber violência de volta. Não tem que ter esse negócio de direitos humanos. Porque aquele detalhe é assim, ó. Se tu tem um grupo da tua população que é tão inútil, que o governo e todo o outro resto da população que é produtiva e útil é obrigado a mensalmente dar um dinheiro pra essa galera não quebrar tudo e não começar a matar os outros, o que isso é? Isso é extorsão? Isso daí é uma galera que tá fazendo o resto da população de refém? E olha como esse negócio é perigoso. Se a gente não tivesse criado um mega estado de bem-estar social, lá desde a última Constituição, com aquela ideia absurda e estúpida de que não, educação tem que ser um direito, saúde tem que ser um direito, segurança tem que ser um direito, moradia e trabalho tem que ser um direito. Basicamente tu tá dizendo que tem que ter gente na tua sociedade que é escravo, tem que ficar pagando imposto para garantir isso pros outros. Se a gente não tivesse criado esse estado de bem-estar social naquela época, e de lá até a época do Lula e tudo mais, não tivesse criado um monte de assistencialismo e feito esse pessoal se reproduzir mais ainda, o problema seria menor. Resumindo, toda essa galera que ficou vivendo essa ilusão de que o governo pode cuidar deles, ficou se reproduzindo através de esmola, toda essa galera vai sofrer pra caramba. Possivelmente um monte deles vão morrer a hora que voltar ao patriarcado com força, e seja um governo de direita, seja através da gente continuar num governo de esquerda e ter um colapso econômico, e seja através da volta de uma ditadura. É aquele detalhe, cara, a festa não dá pra continuar pra sempre. Então assim, de forma resumida, dependente na sociedade não tem que ter direito ao voto, tá? Tu pode até ter um pouco de assistencialismo, mas tu não pode dar direito de voto pro pessoal dependente. A mulher pode até meio que ter algum voto municipal e tal, mas ela não pode ter um voto a nível estadual, a nível federal, entendeu? Não pode ter o mesmo poder político que homem. Porque se tu fica fazendo esse oba-oba da democracia, todo mundo quer viver do Estado. Todo mundo quer receber alguma tetinha, alguma vaquinha. E não existe aquele limite, não existe aquela hora que o pessoal fala, não, agora chega, agora a gente vai parar de sugar. Não existe, o pessoal não chega nesse nível. Entendeu? O negócio acaba colapsando. Não é nem aquela simbiose, tá entendendo? Sabe quando tem um tipo de parasita que ele é simbiótico? Ele fica lá, suga um pouco, mas não mata o hospedeiro. Ou suga um pouco, mas faz alguma coisa de volta, entendeu? Que talvez preste. Por exemplo, né? Polícia e Exército. Polícia e Exército suga. Vive do dinheiro público. Só que eles são necessários, eles prestam o serviço que é necessário. Os outros, sinceramente, pra mim podia ser terceirizado, podia ser privatizado e escambau. Só que aí que tá o detalhe, esse pessoal, seja comunista, seja socialista, seja feminista, entendeu? Seja o pessoal super empresário, seja o pessoal de classe baixa, seja a mulherada, o problema deles é o seguinte, não existe o chega. É aquele carrapato, é aquela sanguessuga que vai ficar sugando e vai matar o hospedeiro. E daí a hora que matar o hospedeiro, a sanguessuga vai morrer junto. Então assim, ó, não é uma questão de se o negócio vai colapsar e a gente vai ir para um outro tipo de civilização. É uma questão de quando e como, porque o negócio é inevitável.